Oséias 14, 1 e 2. Diz o seguinte o texto: Israel, volte para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Traz palavras, tu tens contigo palavras de arrependimento. Converta-se ao Senhor, dizendo: perdoa-nos a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Vamos orar. Ministra, Senhor, a tua palavra para nos trazer profundo quebrantamento aqui das nossas vidas perante verdades eternas e para todos quantos ouvirem a tua palavra pelo país e pelo mundo. Que oportunidade temos para divulgar as tuas preciosas verdades. Te dou louvores por isto. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero pregar sobre quando os homens são erguidos por Deus. Eu quero tomar este texto de Oséias. Eu tenho sempre que lutado para que os irmãos conheçam a Bíblia. Porque cada livro da Bíblia é uma joia preciosa que Deus tem deixado para nós. Afinal, é a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia e não vê como a palavra de Deus, você está perdendo coisas impressionantes. Então não tem que escolher, eu gosto do Novo Testamento, eu gosto daquele... Cada livro da Bíblia é uma preciosidade. O livro de Oséias é o livro que começa os livros dos profetas chamados profetas menores. Impressionante. Os irmãos que leem esse livro vão perceber que trata daquele reino do norte. Os irmãos lembram? Israel, depois da morte de Salomão, com o reinado de Roboão, o reino do norte, ou Israel, foi dividido, norte e sul. O reino do norte, devido à impetuosidade de Jeroboão para afastar o povo do sul, dos profetas, do templo, da adoração a Deus, e querendo dominar o povo, ele instituiu esse reino. Só que longe de Deus. Os irmãos podem perceber que o reino do norte foi completamente tomado pela apostasia. Eles não pararam de adorar os dois bezerros de ouro. Um foi colocado no sul, outro no norte, fechando o cerco para o povo não ir para Jerusalém. Então, ao invés de abandonar aquele povo, Deus manda profetas para falar àquela nação do norte. E o livro de Oséias é o principal livro que trata daquela população. E Deus fala, irmãos, no tom de tanto amor. Ele usa uma linguagem tão figurativa. Ele fala de Israel como a esposa que ele abandonou. E ele convida o povo a voltar. É um livro maravilhoso. São mensagens para um povo que abandonou o Senhor seu Deus. E a gente sabe o que ocorreu no final daquela nação. A Assíria tomou posse e aquele reino foi extinto. Claro que os fiéis desceram para Jerusalém. E assim, Deus castigou aquela nação. Quando chega aqui no final, Deus está como que
terminando as palavras dele e falando isso para Israel. Volte, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Eu quero trazer essa mensagem hoje, porque nós estamos vendo, irmãos, em nossos dias, o quanto a situação religiosa, nesse momento, está completamente carregada de superstição. Foi assim com o Reino do Norte. Nós temos hoje uma idolatria tremenda, um espírito de engano, de mentira, de egoísmo, de maldades que permeiam o país. E cada cidade, não importa se é uma cidade pequena ou se é uma cidade grande, não tem um lugar sequer que tenha um avivamento. Que eu saiba, não. Pecadores voltando para Deus, não tem. Foi assim com o Reino do Norte. Então, o que está acontecendo hoje, diante desse quadro de apostasia, é necessário que tomemos a palavra de Deus e chamemos os pecadores ao arrependimento. Então, queridos irmãos, o livro de Oséias aqui chega para encher nossos corações de uma mensagem de quantos anos atrás? Milhares de anos. Mas é tão atual, irmãos, tão para agora, para este momento, porque vem diretamente da boca de Deus. Mostrando o que o Senhor está fazendo agora. Ele está apresentando aos homens e mulheres que os homens estão caídos e que Ele, somente Deus, pode erguer os homens dessa condição tão terrível na qual o pecado os colocou. E aqui não tem, nesses dias maus, não tem de olhar para quem é religioso, para quem é rico, para quem é pobre. Quando Satanás está fazendo o que ele está fazendo agora, como sempre fez, ele pega todos nesse ambiente de engano. Então, queridos irmãos, eu quero que vocês voltem para o texto. A primeira lição que temos aqui é quando é que Deus ergue os homens? Primeiro, quando os homens reconhecem as palavras de um Deus que é misericordioso. Onde vemos misericórdia aqui? Vemos logo no começo. Volte, ó Israel, para o Senhor teu Deus. São palavras de misericórdia. Infelizmente, eu devo sempre reiterar isso que eu tenho falado aqui na igreja. O povo não sabe o que é misericórdia. Os falsos mestres têm difundido uma ideia de um Deus de amor, de um Deus que vive distribuindo coisa para o povo. O espírito da época envolve prosperidade em todos os sentidos. Dentro das igrejas estão pensando em prosperidade, tanto no aspecto físico, financeiro, em todas as áreas. E até no que eles pensam ser espiritual, eles estão querendo uma vida gostosa, uma vida de bênção de Deus, onde eles flutuam no mundo. Mas notem, irmãos, o que Deus fala. O Deus misericordioso, chamando o pecador à salvação. Volte, ó Israel, volte, ó pecador, para o Senhor teu Deus. E então vamos tentar expor isso melhor. Em primeiro lugar, é o Deus de toda misericórdia e sua atividade salvadora. Foi assim que ele fez com Israel. Em todo o livro de Oséias, ele chama a nação de uma mulher adúltera. Não foi assim que aconteceu com os homens? Deus nos criou para a glória dele. Deus não nos criou para pecar. Ele criou para a honra e a glória dele. O pecado foi como uma traição, e foi traição.
porque nós abandonamos o Senhor. Nós fizemos igualmente Israel fez. Olhamos para o diabo, olhamos para os ídolos e dizemos, eles vão nos fazer felizes. Abandonamos o Senhor. Mas o Deus de misericórdia, vemos isso em toda a Bíblia, em toda a história. A imensidão da misericórdia de Deus, atrás dos pecadores, fazendo tudo, contribuindo em tudo, dando bênçãos materiais, dando chuva, dando sol, dando comida, dando médicos, dando tudo o que os homens precisam, para demonstrar o quanto Ele é misericordioso. Os irmãos podem olhar na Bíblia. Toda mensagem da Bíblia é uma mensagem de misericórdia. A grandeza dessa misericórdia. E os pecadores precisam disso. Ele falou com Israel. Ele deu tempo para Israel. Ele deu tempo para que a nação voltasse. Ele mandou profetas de nome e renome, como o profeta Elias. Quando Elias subiu para o céu, ele mandou Eliseu. Ele mandou Micaías também, homens de Deus, para pregar a nação. Fez sinais e maravilhas ali, para o povo voltar para ele. Impressionante. Não tem um pecador neste mundo que possa dizer que Deus foi injusto. Todos os dias, o povo levanta cedo, vendo, ao abrir a porta da sua casa, o sol da misericórdia brilhando na sua vida. E quando não tem sol e chuva, a chuva é misericórdia de Deus. Ele também, irmãos, continua a chamar pecadores. Eu vejo o cristianismo moderno tratando de quê? Tratando de coisas que não têm nenhum valor, tratando de família, tratando de depressão, tratando de outras coisas. Não, Cristo não veio buscar isto, ele veio buscar perdidos. Ele não veio buscar deprimidos. Ele não veio buscar drogados. Ele veio chamar perdidos. Os olhos dele estão voltados para os pecadores no mundo inteiro. Tem perdidos aqui em Ribeirão Preto, tem pelo país inteiro, tem nas cidades brasileiras, grandes ou pequenas, tem pecadores. A voz dele está ecoando, chamando pecadores ao arrependimento. Vinde, volte para o Senhor teu Deus. Talvez nós estamos sofrendo hoje por falta de profetas, de homens que chamam os pecadores ao arrependimento. Pois esta é a contínua mensagem de Deus. Ele não tem planos de melhorar o mundo. Ele não tem planos de dar um mundo mais adaptável para o nosso gosto. Ele quer tirar pecadores deste mundo vil e levar para o céu. Outro detalhe. Por meio do Senhor Jesus Cristo, a plena salvação foi adquirida ali na cruz. O Deus que falou com a nação do norte é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está se apresentando no Velho Testamento como o grande Salvador. Notem, queridos irmãos, ele mesmo chegou para falar. O povo saiu do sul. No sul tinha todos os indícios da tão grande salvação. Qualquer judeu que chegasse em Jerusalém, via lá em Jerusalém as maravilhas da redenção nos animais mortos. Podia chegar lá no templo, olhar os sacrifícios que eram feitos. No norte não tinha isso. Os 2 bezerros de ouro era idolatria. Não tinha nenhum sacrifício, a não ser para os ídolos. Eles ofereciam sacrifício para os demônios e Deus. Então o Senhor chega com sua própria voz, falando à nação do norte: eu sou teu Deus. Pelos teus pecados, vós estáis caídos. Mas agora, queridos irmãos, nós temos uma mensagem vindo diretamente de um Salvador que foi morto ali na cruz do Calvário. Que história da redenção!
Conta-me a história de Cristo. Hoje o povo não quer ouvir isto. Não tem sinal, nenhuma maravilha da cruz que agrade o povo. Nada. Mas Deus não tem outra mensagem. Tem um Salvador que foi morto ali na cruz. É para que cada pecador possa olhar para a cruz do Calvário, sentir seus fardos do pecado, sentir o peso do pecado, de uma consciência culpada, de ter abandonado o Senhor Deus e correr para Ele em arrependimento. Deus nunca mudou essa mensagem. Quando os discípulos, os apóstolos foram enviados, chegaram em Jerusalém e começou aquela grande obra, o grande avivamento do Espírito Santo. Eles fizeram o quê? Começaram a proclamar. Começaram. E houve um maravilhoso despertamento. E o povo voltou para Deus com grande quebrantamento. Houve tristeza no coração. Tristeza pelos seus pecados. Então a mensagem da cruz é esta mensagem que temos que proclamar. Não temos que mudar para uma mensagem psicológica, não. Não temos. Nós temos que abrir a boca e entoar esta verdade, proclamar esta verdade. Ora, foi isso que Paulo falou para a igreja de Corinto. Quando eu estive entre vós, eu não preguei outra coisa. Eu não fui com palavras lindas para vocês, para que vocês não ficassem olhando para Paulo, mas preguei sobre Jesus Cristo, o autor dessa salvação. Outro detalhe. Sua voz está chamando quem? Os pecadores. Volta, ó Israel. Ele está dizendo, Israel pecou. A nação inteira pecou. Ele está usando estas palavras no sentido coletivo. Toda nação. Não tinha pecadores arrependidos lá. Não tinha. Mas notem, irmãos. Deus está mostrando onde os pecadores estão. Não há distância para Deus. Não há. A voz dele ecoa por todo lugar. Tem missionários e pastores espalhados pelo mundo inteiro. Onde estão os pecadores? Deus não está mostrando que não tem limites para ele. Ele vai atrás dos pecadores. Eles sempre estão correndo de Deus. Estão sempre correndo de uma igreja onde prega a verdade. Estão sempre correndo das escrituras sagradas. Mas Deus está indo atrás. Vocês estão caídos. Em terceiro lugar, ele mostra também sua intensa compaixão, a ponto de revelar-se a si mesmo. O teu Deus. Que maravilha. Eu sou o teu Deus. Olha que mensagem impressionante. O teu Deus. Não tem outro. Satanás se projetou como Deus dos pecadores. Deus aparece. Eu sou o teu Deus. O grande Salvador. O grande Senhor. Eu morri em teu lugar, ó perdido. Eu vim porque eu te amei. Que voz maravilhosa, doce, suave voz do Senhor Deus, desse tão grande Salvador, de Jesus o Filho, aos perdidos. A igreja deve proclamar isso. Os crentes devem falar isso. Eles estão indo para o inferno. Eles não percebem. Mas a voz do Senhor, dizendo, eu sou o teu Deus. Não tem outro. Quando Pedro pregou em Jerusalém, era a cidade mais improvável para pregar uma verdade dessa. Mas Pedro ergueu sua voz e disse, abaixo do céu não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Olha que coisa. Deus está entregando a corda de misericórdia vindo do céu para os pecadores. Agarrem, corram para o lugar de escape. Ah, sim. Vamos para
o segundo ponto aqui. Quando os homens são erguidos por Deus, quando eles reconhecem sua condição, porque pelos teus pecados estás caído. E agora que entra, irmãos, o que nós chamamos de doutrina. A doutrina do pecado é talvez a mais poderosa doutrina exposta na Bíblia. Porque fala da depravação total. Em primeiro lugar, o pecado nos atirou nos braços portentosos da morte. Infelizmente, a gente sabe, queridos irmãos, que o efeito do pecado é sempre enganar. Não tem outra função mais hábil do pecado do que levar os homens no engano. A função do pecado é enganar. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o salário do pecado. É a morte. Pronto. O salário do pecado não é bem-estar. Não é uma vida boa. Não é uma vida confortável. Não. É por engano isso. O salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia fala a morte, ela projeta a morte em 3 aspectos. A morte física. Nós nascemos para morrer. O filho seu nasceu para morrer. Ninguém nasce para viver. O homem nasce para morrer. Desde cedo, desde os braços da mamãe, todo cuidado é tido para que ele não morra cedo. O pecado nos atirou na morte. Outro detalhe, a pior morte que existe não é a morte física, é a morte espiritual. Foi este soco, esta poderosa pancada que matou o homem desde a queda. Ninguém nasce disposto a conhecer Deus. Ninguém. A não ser que Deus intervenha no útero da mamãe. Ninguém nasce. O grande evangelista, ele opera a salvação até no útero. Foi assim que ele fez com João Batista. Incrível. Mas notem, queridos irmãos, ninguém nasce com disposição para Deus. Eu vejo as mães hoje, os pais, como despreocupam com cuidado com seus filhos, até pais crentes. Não preocupam com o destino eterno deles. Eles criam filhos para entregar para a creche. Quando o maior privilégio para uma mãe e um pai crente é ter os filhos consigo e treiná-los em mostrar a verdade. O maior campo de evangelismo é uma casa crente, onde a mamãe e o papai exercem essa função para com os filhos, desde pequeno. Você nasceu no pecado. Nasceu. Olha, instruir, mostrar sobre Deus, criar um ambiente de temor, para Deus operar maravilhas ali. Sabe por quê? Porque nascemos já dominados pela morte espiritual. Como aparece isso? Se os seus filhos não forem disciplinados, eles vão ser rebeldes. Eles vão caminhar sempre para baixo. É o estado espiritual deles. Em Salmo diz que eles nasceram para mentir. Nasceram para mentir. Assim. Como foi que o salmista falou? Eu nasci na iniquidade. Ele não diz eu nasci na igreja. Eu nasci na iniquidade. Os braços portentosos da morte, queridos irmãos. Longe de Deus. Há dentro do homem uma corrupção natural. Uma corrupção lá dentro que o apodrece.
quando ele abre a boca, é para falar bobagem, para falar mentiras, para xingar, falar palavrões. Esses são os traços claros de um cadáver interior. Podridão do coração. Cantar música do mundo. Dizer desaforos. Outro detalhe, olha os passos deles. Como eles fazem coisas sem nenhuma preocupação com Deus. Não há Deus para eles. Olha o que a morte faz. Olha o que a morte fez. E por fim, tem um estado também terrível da morte. A morte eterna. Eu vejo hoje pessoas falando, morreu, descansa com o Pai. Que mentira. Morreu no pecado. Não tem outro jeito. A morte eterna lhe espera. Grande triunfo da morte quando leva alguém para o inferno. Que coisa terrível. Pelos teus pecados, tu estás caído. A Bíblia não tem uma linguagem lisonjeira para o homem. Está longe de Deus. São como cadáveres atirados em todos os lugares. Deus olha assim. Então, desta maneira, nós entendemos o seguinte. A morte dominou a mente. Só há escuridão lá dentro. Tenta falar para eles. Está tudo escuro. Eles não conseguem entender. Eles habitam na escuridão. Os homens no pecado estão como um cadáver no dentro do sepulcro. Tudo escuro. Dominou também as emoções. Quando eles estão emocionados, é pelo mundo. Pelas belezas deste mundo. Pelas conquistas deste mundo. As emoções ficaram invertidas. Não são dadas para Deus. Eles não conseguem celebrar a Deus. Eles não conseguem cantar hinos de louvores. Eles não conseguem recepcionar o Senhor Jesus Cristo. Eles não esperam a vinda dEle. Eles não estão caminhando para o céu na expectativa de ver a glória eterna. E também a morte domina cada membro. O nosso corpo, em todo o seu aspecto, foi feito para a glória de Deus. Nossa boca foi feita para louvá-lo. Nossos olhos foram feitos para, pela fé, contemplar a glória de Deus. Nossos ouvidos foram feitos para ouvir pela fé a sua palavra. Nossas mãos para servi-lo. Nosso corpo em todos os aspectos, nossos pés foram feitos para trilhar as veredas do Senhor. A morte corrompeu tudo isso. Olha para onde os homens vão, o que eles fazem, o que eles pensam, o que eles falam. Em Efésios, Paulo fala sobre isto. Eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. Segundo lugar, o pecado atirou no mundo enganador. E aqui que está o trabalho persuasivo do diabo. Satanás tem sido vitorioso no seu mundo para atingir seus planos. Poucos são os crentes, muito poucos, que acreditam que o diabo existe. Eles não acreditam. Eles não veem a vida do ponto de vista da palavra de Deus. Mas notem, o pecado engana com fabulosas propostas do enganador. Satanás é o próprio enganador. Um pregador, ele viu um homem atraindo porcos com milho. Ele ia levando o milho, e os porcos iam atrás. É assim que Satanás faz. Ele vai atraindo os homens com dinheiro, loteria, prazeres, comida, sexo, tudo aquilo que atrai o pecado no íntimo. Satanás sabe como fazer. Ele faz com que o mundo fique tão belo,
que o homem é cortejado por aquilo até a morte. Nós notamos na vida de Nabucodonosor o que foi que fez dele um homem tão perverso, tão maldoso, para dominar e matar tanta gente. Foi a beleza do que ele construiu. Ele construiu a linda Babilônia e olhou para aquilo e disse: aquilo fui eu que fiz. É assim que os homens querem. Eles nunca estão contentes com o mundo. E outro detalhe: cada dia Satanás e o pecado renovam o contrato com o pecador. Eles não percebem que cada dia é um dia e pronto, acabou. Pode ser que eu não viva amanhã, mas amanhã o pecado tem um novo contrato. É mais um dia para servir ao mundo. Outro detalhe: o pecado engana, fazendo que a pessoa pense que há de mudar, que o mundo vai melhorar, que ele vai ter riqueza, que ele tem esperança de ganhar mais, de ter uma melhor casa, um melhor carro, de ter mais amigos, de passear pelo mundo, de ter melhor comida. Ele sempre está pensando em ter mais algo daqui. Foi isso que levou nações a serem o que eles fizeram. Olha a história de Edom, como eles queriam conquistar o mundo. E Deus levou Edom até coisas incríveis, até que Deus sepultou tudo. O pecado também engana, oferecendo um sistema religioso enganador. Satanás é mais religioso do que você pode pensar. Ele tem tudo de mentiras na religião. Ele entende a Bíblia, ele usa a Bíblia com versículos isolados para enganar você, para levar você a pensar que aquilo é de Deus. Ele tem feito isso especialmente em nossos dias, para dizer: está vendo? Aquela pregação não serve, aquela mensagem é muito dura, vem para cá, tem uma mensagem melhor para você. Satanás é humanista, e no humanismo ele atrai as pessoas para si. O alvo do diabo é enganar e trazer adoração para ele e para os demônios. Ele faz isso com habilidade. A gente pode perceber até na vida de um crente. Quando o crente começa a abandonar a palavra de Deus, ele é levado pelo engano do pecado. Foi por isso que a Bíblia fala, sempre acordando os crentes contra esse perigo. Também, ele engana fazendo com que a pessoa não perceba a realidade dos perigos eternos. Os homens no pecado não veem a eternidade. Até na morte, morreu um parente, eles correm para lá, ficam todos ali perto, tiram o chapéu, não falam nada, mas depois voltam como se nada tivesse acontecido, como se a vida fosse continuar. Eles nunca pensam que poderão ser a próxima vítima. Essas realidades estão ocultas. A terceira lição que apresenta aqui: o homem está caído. Deus não diz está em pé, está caído. Não é um salvo, está caído. Não é um crente em Cristo, está caído. Não se arrependeu dos seus pecados, os seus pecados tornam-se um peso insuportável que você cai. Não tem pernas para andar para o céu. Não tente ser crente, porque não consegue. Não pode levantar para Deus. Não tem poder. Está morto. Fale com o morto para levantar. Não pode adorar a Deus. Não tem boca para isso. Não tem coração para isso. Não tem realidades eternas lá dentro. Não tem luz que brilha pela verdade das Escrituras no coração. Outro detalhe: não pode seguir o Senhor. Jesus, quando chama, ele chama: vinde a mim, para seguir a ele como ovelhas. Se você está caído, como é que vai seguir a Cristo? Não é ovelha dele. Ele falou isso para os judeus: vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas me seguem. Outro detalhe:
se está caído, não pode andar rumo ao céu. Como andar para o céu? Não é caído. Pedir alguém, falar com um caído que ele vai para o céu, quem vai levar? Quem vai levar um defunto para o céu? Deus não é Deus de mortos. Ele mesmo fala isso. Ele é Deus dos vivos. Os crentes estão vivos. Os crentes que morreram não estão longe. Eles estão perto. O reino de Deus é o reino dos vivos. Está sendo levado pela força do vento para a destruição eterna. A Bíblia diz no último versículo do Salmo 1, o caminho dos ímpios perecerá. Que coisa! O objetivo do Evangelho é para que os pecadores não pereçam. Não pereçam. Outro detalhe, não tem fé para viver para Deus. Não tem. O poder do pecado é tão grande no homem. Ele não tem poder nenhum para viver para Deus. Não há espírito de santidade na vida de um caído. Não há. Ele não tem poder para suportar as pressões do pecado. Quando o mundo chega com um vendaval de tentações, ele entra em dança naquilo. Ele não tem poder para ser um homem fiel à esposa, uma esposa fiel ao marido. Ele não tem poder para que possa dominar contra qualquer mal. Ele é amante do dinheiro, ele é amante do pecado, ele é um fornicário por natureza e um adúltero. E visto que está caído, será levado pela força do vento do mal. Você pode pesar uma pena, pesa. Se você colocar uma pena numa balança, daquela balança, talvez essa moderna mesmo, ela vai pesar alguma coisinha. Mas a Bíblia diz que o homem é mais leve do que a vaidade. Não tem peso nenhum. Qualquer coisa o leva. E em terceiro lugar, quando os homens são erguidos por Deus, quando eles reconhecem a providência da misericórdia. Olha o que diz o texto. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Que lição tem aqui? Primeiro, Deus está dizendo que a porta de acesso a Ele está aberta. Ele enche de ilustrações. O mundo está cheio de sinais de misericórdia. Você tem uma casa, você tem médicos, você tem um pai, tem uma mãe, você tem uma rua para andar, você tem trabalho para ter sua comida. Quer que Deus tire tudo isso? Quando Deus vem na sua ira, Ele tira todo o favor. Quando Deus tira todo o favor, Ele usa até terroristas. Ele tem feito isso na Venezuela. Ele tirou o favor. Ele poderia ter feito isso aqui no nosso país. Ele está dando mais uma oportunidade aos brasileiros com o governo atual. Ele tira. Ele faz isso. A Bíblia diz. Ele chama os terroristas. Quando ele queria punir Jerusalém, ele assobiou para Nabucodonosor. Pode vir com seu exército. Vem, destrói, mata crianças, mulheres, homens de idade. Acabe com Jerusalém, destrua o templo. Põe fogo nas casas. Deus faz isso. Mas quando Ele está agindo em misericórdia, Ele enche o território de misericórdia. Ele dá toda oportunidade. Olha o povo na liberdade. Tem carro para andar, tem comida em casa, tem geladeira, tem farmácia aqui, tem um supermercado ali, tem serviço ali, tem saúde. A vida fica gostosa, mas não é por eles viverem no pecado. É Deus em sua misericórdia. Olha, tem aquele pai de família que está trabalhando
para pôr a comida na mesa. Tem roupa para vestir. E quando Deus tira tudo isso, quando Ele chama os seus exércitos, venham e acabem com tudo. Olha, se vocês pudessem ver o que a Bíblia fala do dia do Senhor, o dia do Senhor, quando os homens, Isaías fala, quando os homens querem ter alguma coisa e não tem, querem comida e não tem, os inimigos vêm e tomam conta. Mas notem, ele diz, tende convosco, a porta de acesso a Deus está aberta. Em outras palavras, Deus está mostrando, ouça a voz dele na criação, ouça a voz, olha uma igreja aberta ali, olha um pregador pregando. Por quê? Ele está anunciando salvação. Outro detalhe, milhares já morreram, milhares, mas eu estou aqui, você está aqui ainda. Milhares foram para a eternidade, milhares foram para o inferno, e você ainda não foi. É sinal de que a mão de Deus está conduzindo ainda. É as palavras dele não chegam à porta do inferno. Deus nunca mandou nem vai mandar pregadores ir para o inferno e pregar lá. Não vai bater na porta do Hades. Ele está batendo agora os corações. Também tem à disposição toda a conquista da cruz. Toda. O que Cristo fez? Eis a história mais linda que tem. A história da cruz. A mensagem da cruz para os pecadores. Olha o que o Filho de Deus fez. Ele comprou salvação. Ele conquistou salvação. A Bíblia fala de uma linguagem de plenitude. Muita água para beber, nunca seca o rio da água viva. É o pão da vida para os que têm fome. Tem sangue suficiente para purificar os pecadores. Tem. Você está cheio de pecado. A Bíblia está falando aqui. Tendes convosco palavra de arrependimento. Em segundo lugar, a graça tem provisão. Como assim? Palavra de arrependimento. Como é que faz isto? Ele leva ao lugar certo. O propósito de Deus é o quê? Levar ao lugar certo, ao arrependimento. Quando Pedro ecoou sua voz no dia de Pentecoste, ele abriu o livro de Joel e pregou em Joel. 3.000 almas não ficaram pulando de alegria, não. Abaixaram a cabeça, sentiram a dor no coração por terem pecado contra Deus. E houve um grande arrependimento. Olha que coisa. Levou à humilhação. Jesus veio buscar pecadores ao arrependimento. Ele fala com homens e mulheres no lugar chamado arrependimento. Arrependei-vos. É ali. Todo o ambiente deve ser assim. Dentro da igreja, é a palavra de Deus que deve ser pregada. O instrumento musical pode ter, mas não é indispensável. Não. É a palavra de Deus que não pode ficar sem. Quando Spurgeon estava pregando, ele falou uma vez, eu gostaria de tapar a boca de todo trombone que tem aqui, colocar um pano em tudo isso, para que todos possam ouvir só a palavra. Olha, humilhação. O cenário precisa ser mudado na sua boca. O quê? Não mais orgulho, não mais altivez. Eu faço o que eu quero, eu sou dono de mim. Não mais mulheres querendo determinar sua vida. Não mais homens querendo dominar sua própria vida. Não mais orgulho, não mais mundanismo. Não mais vaidades, não mais malícias, não mais insensatez.
agora é palavra de arrependimento. O que eu fiz, como eu vivi até agora, como eu profanei o nome de Deus. Em terceiro lugar, tomando a decisão certa. Ele diz aqui, convertei-vos ao Senhor. É conversão. A fé sem conversão é fé falsa. A fé sem arrependimento é fé falsa. Então, eu posso afirmar e dizer, não tente implantar seu próprio sistema de conversão. Não invente conversão sua. O método de Deus é o que Ele requer. Convertei-vos ao Senhor. Muitos se convertem a pastores. Converte a igreja que ele gosta. Converte aos erros doutrinários. É para converter a Cristo, o Senhor. É para andar para Ele. Vinde a mim. Jesus chamando pecadores para si. Caminhai para Ele. O Senhor quer o quê? Ele quer todo o coração. Ele não quer decisão de boca para fora. Ele quer ter todo o seu ser. Todo o seu coração é dele. Do contrário, não se converteu. Se você não pode segui-lo, se você não gosta de segui-lo, se você domina a sua vida, é porque não se converteu. Outro detalhe. Deve desviar-se de todo mau caminho. Desvie. É o sinal de que você converteu. O que bebia, para de beber. Pede força ao Senhor para nunca mais voltar à miséria do vício. Entregando seu corpo como um cálice de maldição. Da pinga das drogas. Tem que parar. Porque é sinal de que converteu. Mostrando também a verdadeira confissão. Perdoa toda iniquidade. Está vendo o versículo? É chegar a Cristo. Perdoa. Perdoa, Senhor. A Igreja Católica manda pedir ao padre perdão. Tem o padre como um mediador. Mas a Bíblia apresenta só Jesus. Chega a Ele de coração. Senhor, eu pequei. Perdoa toda iniquidade. Chega ao que pode purificar. Não tente se limpar com outra água. Também, descobrindo a miséria total da sua vida. Toda iniquidade. Não é apenas o meu vício ali. É toda. Olhando sua vida, você não tem jeito de contar. Quanto pecado eu cometi. Quanta miséria eu cometi contra Deus. Então perdoa tudo, Senhor. Eu não quero apenas uma parcela. Eu quero totalmente me purificar. Eu não quero me purificar apenas uma parte da minha vida. Eu quero total. Mente, sentimentos, tudo. Minha vida. Eu quero ser teu. Eu quero andar para o céu. Eu quero ser consagrado. Eu quero ter poder para andar com o Senhor. Eu quero me afastar do mundo. Da insensatez e loucura deste mundo. E também, lançando fora toda provisão religiosa da carne. Ele diz aqui, aceita o que é bom. Jogue fora toda provisão religiosa da carne. Nada de mentiras. O mundo está cheio de mentiras. Nós temos que voltar totalmente para o Deus da Bíblia. Só para Ele. Porque nada mais interessa. E para finalizar, mostrando nos lábios o verdadeiro culto ao Senhor. O que é que diz no texto? Aceita o sacrifício dos nossos lábios. Falando a verdade agora. Cantando os verdadeiros hinos. Não mentindo mais.
dizendo mentira. Eu não posso ir para a igreja porque você está mentindo. Agora é falando a verdade. Homens e mulheres sinceros e retos diante de Deus. Nós estamos vivendo um cristianismo de mentiras. Quando a promessa aqui, quando pessoas dizem, vou consagrar hoje, amanhã não mais. Segunda-feira muda as vestes de religioso. Agora é sacrifício dos lábios que professa o nome do Senhor. Verdade. Cantar verdade. Falar a verdade. Andar com Deus a todo instante. Então, vem amigo. Você quer ser erguido por Deus? Que momento precioso de arrependimento. Se você estiver lá em cima, por causa do seu orgulho próprio, certamente o Senhor terá que fazer você cair. Deus nunca chama alguém que está lá em cima. Ele chama pessoas que estão no pó. Se estiver lá em cima, Ele faz descer. É o orgulho que leva você para o inferno. Está vendo a resposta do Evangelho? Não tem aqui que perguntar, será que eu sou eleito? Não. Prova que você é um convertido, que eu provo que você é um eleito. E é assim que Deus opera. Que nesta noite haja pecadores arrependidos. Almas sinceramente voltadas à verdade. Querendo Jesus como seu Senhor e Salvador.